Olá, boa noite, Irene. Olá, boa noite, Franciele. São vocês duas aqui hoje. Vai ser aula particular, né? Assim vocês vão ser obrigadas a abrir o vídeo, senão vamos ficar sozinho, eu vou ficar sozinho aqui. Ah, não, já tem algumas pessoas aqui pedindo admissão agora. Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. E pelo que eu me recordo, na nossa última aula presencial, e hoje nós fizemos a transferência, eu não sei se era interesse de vocês, mas o pessoal da manhã solicitou que fosse feito a aula online devido ao problema das chuvas. Então, o pessoal me questionou se nós faríamos também no período noturno, e aí, naturalmente, eu disse, olha, não sabemos como é que vai ficar hoje, né? Então, vamos transferir tudo para o online para que nós possamos aí ficar um pouco mais confortáveis com essa questão do trânsito, né? Então, de qualquer maneira, nós acatamos aí o pedido que amanhã fez a todos nós. Então, hoje estamos aqui liberados nessa forma. Franciele abriu agora, apareceu, seja bem-vinda. Vamos então dar início a essa aula de hoje. Pelo que eu me lembro, pelo que eu me recordo, na nossa última aula presencial nós falávamos da prerrogativa de foro, não é isso? Nós paramos ali. Nós não entramos, né, Franciele, não entramos na competência, por exemplo, pelo lugar da infração. Falei do artigo 70 do Código de Processo Penal, né? Não, perfeito. É exatamente onde eu imaginei que nós havíamos parado. Então, só um minutinho, só um minutinho que eu vou resolver um probleminha. Agora sim, então, eu quero dar sequência com vocês no capítulo sobre competências no Código de Processo Penal, e eu gostaria que vocês abrissem os seus códigos lá no artigo 69, que nós já fizemos a leitura em sala de aula. No artigo 69 está escrito que determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração. 2, o domicílio ou residência do réu. 3, a natureza da infração. 4, a distribuição. 5, a conexão ou continência. 6, a prevenção. E 7, a prerrogativa de função. A prerrogativa de função nós já trabalhamos na aula passada e eu não vou voltar aqui a ela em data de hoje. Quero continuar da sequência aqui no nosso conhecimento. Portanto, vamos partir então já para o 70, que é o lugar da infração. Vocês observarão que o nosso Código de Processo Penal ele tem a seguinte redação: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Portanto, embora o Código Penal brasileiro ele diga que o local da infração é o local da conduta, da ação ou da omissão que atingem o bem juridicamente tutelado, o Código de Processo Penal ele utiliza um critério um pouco diferente. Ele acaba utilizando o critério da consumação. E por que ele utiliza esse critério? Porque é no local da consumação que nós mais facilmente podemos coletar as provas da autoria e da materialidade. Então, vejam, embora a prática, a conduta, o homicídio, por exemplo, onde você há um ataque contra o bem juridicamente tutelado vida, embora ele possa ter acontecido esse ataque na cidade de Florianópolis, o sujeito pode ter morrido, tá? Na cidade de São José. Onde está o cadáver é o local onde se considera processualmente mais adequado para coletar as provas da autoria e da materialidade. Então, esse é um critério que é utilizado desde o ano de 1941 pelo nosso Código de Processo Penal, o critério da consumação. Esse critério da consumação ele parece simples, mas ele vai gerar muitas dúvidas. Nós vamos trazer aqui alguns acórdãos, inclusive onde essas dúvidas elas aparecem, onde elas surgem, onde elas se reproduzem. Nem sempre a consumação do delito é tão clara assim, né? E muitas vezes, inclusive, há divergências jurisprudenciais ou doutrinárias quanto ao critério de consumação.
Então, vejam vocês, por exemplo, que nos crimes patrimoniais, furto e roubo, há uma grande divergência doutrinária qual é o momento da efetiva consumação desses delitos. Se é o momento logo após a subtração, se é o momento onde haveria ali uma posse mansa e pacífica da coisa furtada. Então, como nós temos aí critérios e muitas opiniões divergentes a respeito do momento da consumação, em vários delitos previstos no nosso Código Penal, essas dúvidas também podem surgir aqui quando nós analisamos o caso concreto. Por outro lado, nem todo crime é consumado. Quando o crime não for consumado, quando o crime ficar na esfera tentada, o artigo 70 ele também dá uma solução tranquila. Ele diz que, quando não houver consumação, considerar-se-á local do crime o local onde foi praticado o último ato de execução. Né? Então, vejam, se o crime foi tentado em Florianópolis, mas não atingiu, embora a vítima tenha passado a comarca de São José, mas o crime não se consumou, então Florianópolis continua sendo a comarca competente territorialmente para conhecer desse procedimento, em virtude aí do crime não ter se consumado. Vejam, eu quero mencionar aqui para vocês que a competência territorial ela é considerada na doutrina brasileira uma competência relativa, veja. E isso é muito importante porque as competências, o descumprimento das competências, elas gerarão uma sanção processual. E qual que é a sanção processual? A sanção processual ela sempre será uma nulidade. Agora, em relação à incompetência territorial, que é considerada doutrinária e jurisprudencialmente uma incompetência de ordem relativa, portanto, haverá apenas a anulação dos atos decisórios. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que ficará mais claro. O exemplo ele é claro. Vejam, imaginem que um certo crime, qualquer crime que vocês possam imaginar, ele tenha sido executado em Florianópolis, mas a consumação tenha acontecido na comarca de São José. Eu vou dar o exemplo aqui de uma injúria praticada pela internet, seja aí o Instagram, seja o WhatsApp, mas uma injúria fechada, ou seja, uma injúria que foi remetida do injuriador para o ou a injuriado ou injuriada por mensagem privada. Nesse caso específico, nós veremos aqui, inclusive, um acórdão hoje, o STJ ele entende que, embora a conduta tenha sido praticada em Florianópolis, o crime se consuma em São José. Por quê? Porque é em São José que a vítima observa, faz a leitura da mensagem privada. Então, é naquele momento que o crime se consuma. Imaginem vocês que eu tivesse mandado uma mensagem injuriosa para alguém em São José, mas essa pessoa nunca abrisse aquela mensagem. Então, ela não tomou conhecimento. Se ela não tomou conhecimento, o crime ficou apenas, não é, digamos, na esfera dos atos preparatórios. Né? Se ela não tomar conhecimento nenhum, não há o que ser perseguido. É diferente da situação onde a injúria ela é praticada pela internet, mas em meio aberto. Por exemplo, se há uma postagem do Instagram, uma postagem do Facebook injuriosa aberta para atingir uma pessoa determinada. Aí nós temos um critério diferente. Nós vamos observar que o momento da consumação, o momento da consumação é o momento da postagem. E o local da consumação é o local onde o injuriador ele coloca no sistema, coloca na web aquela mensagem. Então aí inverteria, não seria São José, seria Florianópolis o local da consumação. Tá? Então nós temos aqui, estou apenas trazendo esse exemplo para que nós possamos observar aqui como há divergências jurisprudenciais em torno dessa localidade. Né? Então, há toda uma interpretação jurisprudencial, e olha, vocês não vão encontrar, em matéria de processo penal,
algo, né, uma disciplina, uma subdisciplina de processo penal que tenha mais jurisprudência do que competência. Aqui é onde nós temos uma profusão de acórdãos e de interpretações, exatamente porque nós vivemos num sistema federativo, e o sistema federativo possui muitas subdivisões jurisdicionais, o que ocasiona confusão realmente e dificuldade de entendimento, ok? Então, veja, como eu dizia para vocês, não é? Se eu tenho um crime consumado, onde o crime se consumou é a pergunta fundamental. Se eu não tenho consumação, onde eu realizei o último ato de execução tendente a consumar, mas que não se consuma por circunstâncias alheias à minha vontade, aí será o local que eu privilegiarei como competente. Então, eu dava esse exemplo e dizia o seguinte: imaginem vocês, uma queixa-crime que foi proposta na comarca de Florianópolis, que é o local onde o injuriador ele fez a postagem. Mas essa injúria ela foi praticada por meio fechado, por mensagem fechada, e a injuriada só observou a mensagem na cidade de São José. Perfeito. Então, nós já sabemos que, neste caso, inclusive por orientação do STJ, a comarca certa deveria ser São José. Mas a queixa-crime foi proposta em Florianópolis. Veja, este é um problema de nulidade relativa, ele não é um problema de nulidade absoluta, porque, como eu dizia para vocês, trata-se de uma nulidade de ordem relativa territorial. De modo que, na resposta à acusação, eu poderei suscitar um incidente de incompetência territorial. Uma vez que se verifica a incompetência, os autos deverão ser remetidos ao juiz competente, ok? Não fica prorrogada essa competência. Agora, se eu não alego na resposta à acusação, se eu não alego no momento oportuno, haverá prorrogação, haverá uma preclusão dessa arguição e, portanto, Florianópolis se tornará comarca prorrogada para conhecer do crime em questão. Perfeito? Eu não tenho aqui um problema de nulidade absoluta que vai atingir todo o processo. Muito pelo contrário. Ou remete para São José, ou Florianópolis se torna comarca competente para conhecer de todo o procedimento. Ok? Isso em matéria territorial. Depois nós vamos ver que em outras possibilidades isso não vai se repetir. Ok? Agora vejam lá, acompanhem comigo. Parágrafo 1º, vejam que interessante. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, aqui há uma situação de internacionalização do resultado. Então, vejam, o exemplo clássico que se dá é da carta-bomba enviada do Brasil para Buenos Aires. Então, eu inicio a execução no Brasil, mas para que ele se consuma em Buenos Aires. Claro, evidentemente, há aí uma extraterritorialidade da lei brasileira, ela interessa à lei brasileira perseguir este criminoso, e, portanto, o sujeito será julgado no local, na comarca, onde, por último, aconteceu o último ato de execução. Afinal de contas, a consumação se deu em território estrangeiro. Outra situação é o inverso, quando o ato executório acontece no exterior para se consumar no Brasil. E, então, nós também temos uma solução que está dada aqui no parágrafo 2º do 70, que diz: quando o último ato de execução for praticado fora do território brasileiro, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Veja, então a carta-bomba foi enviada de Buenos Aires para explodir em Florianópolis. Veja, eu não estou dizendo que ela explodiu em Florianópolis, eu estou dizendo que ela deveria explodir em Florianópolis. Pode ser que ela falhe, pode ser que ela simplesmente não chegue ao seu destino. Mas, no entanto, houve aí uma tentativa e a comarca brasileira que deverá ser competente para conhecer do caso é exatamente aquela onde o crime se consumou ou deveria ter se consumado, onde a carta-bomba foi programada para explodir. E aí, no caso, Florianópolis. Vejam que, por enquanto, eu estou falando, tá, Franciele, só de competência territorial.
Essa é a minha preocupação por enquanto. Eu não estou dizendo aqui se é da competência da Justiça Federal ou estadual, por exemplo. Por enquanto, não é esse o problema. Quando eu falo de competência da Justiça Federal e da estadual, eu estou me referindo à competência jurisdicional. Por enquanto, eu estou preocupado com competência territorial. Tá? Depois nós vamos nos preocupar com as outras. Tudo bem até aqui? O parágrafo terceiro, ele continua nos dando soluções. Veja o que ele diz. Mas, se for incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á por prevenção. Olha, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque a prevenção é a palavra mágica. É a palavra mágica. Por que ela é mágica? Porque a prevenção é a grande solução que o processo penal inventou para solucionar problemas difíceis de definição de competência. Quando eu não tiver condições racionais de definir onde aconteceu a competência, onde é, qual é o local, a competência territorial, então eu lanço mão da prevenção. Então vejam, vocês que aqui estão falando de limite territorial. E aí eu sempre faço aquela brincadeira. Ali na divisa de Florianópolis e São José, é? O sujeito deu um tiro no outro e o sujeito cai prostrado, já morto, com metade do corpo em Florianópolis, metade do corpo em São José. Veja, eu tenho aqui um homicídio consumado, eu não tentado, porque se fosse tentado a solução seria outra, tá? Se fosse tentado aqui, a tentativa aconteceu em Florianópolis, o tiro aconteceu em Florianópolis, ok? Mas eu não estou falando de tentativa, eu estou falando de consumação. E o cadáver caiu na divisa. Se o cadáver caiu na divisa, eu tenho uma consumação do delito, veja, entre essas duas comarcas, no limite territorial. E aí eu perguntaria para vocês, qual é a comarca competente? E aí vocês vão responder para mim, as duas. As duas. Então, aqui, tomar conhecimento primeiro do caso se torna preventar. Preventa. A prevenção é a palavra mágica, ela resolve o problema. Né? Poderia ter dito o seguinte, não, poderia dar outra solução legislativa? Poderia. Poderia dizer, olha, se há dúvida, onde houve a consumação, então fica pelo último ato de execução. Seria uma solução, né? Que já está dada para os crimes tentados. Seria válido? Seria. Afinal de contas, se ele atirou em Florianópolis e eu não sei aonde aconteceu a consumação realmente, então que seja Florianópolis. Mas o nosso código não adotou essa sistemática. Ele preferiu adotar uma outra sistemática, que é a prevenção. E a prevenção vai aparecer aqui em todos os momentos. Vocês vão ver que ela vai surgir a todo momento e será aqui a fórmula mágica que o legislador criou para resolver os problemas difíceis. Eu peço que vocês abram o código, vocês lá no artigo 83, por exemplo. Olha só, competência por prevenção. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, ainda que durante o inquérito policial. Então, esses dias alguém perguntou, eu acho que na turma da manhã para mim, exatamente, falou assim, não, mas a prevenção, isso, foi o Guilherme da turma da manhã. Ele falou, mas a prevenção, ela é fixada pela investigação ou ela é fixada pelo processo penal? Vejam, e aí eu dizia para ele, o artigo 83, ele diz que mesmo que anterior ao início da ação penal, ao oferecimento da denúncia da queixa. Então, se o crime começou a ser investigado em Florianópolis, por prevenção, Florianópolis se torna competente. O juiz de Florianópolis se torna competente. Ok? Então, prestem atenção nesse artigo 83 e nessa cláusula final. Ela é importante, ela tem que ser levada em consideração. Ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia da queixa. Portanto, na fase de investigação policial. Perfeito até aqui? Essa parte é fácil, o problema é na aplicação. Eu vou trazer para vocês aqui vários acordos, que aí vocês vão ver como é difícil. Aliás, vamos trabalhar já. Vou ficar falando aqui, que vou trazer, né? Já traz de uma vez. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento, que aí vocês vão ver quantos problemas que surgem. Vamos lá. Acho que já está aparecendo aí, né, Franciele? Beleza? Perfeito. Então, vejam só, eu até coloquei aqui, competência territorial, hard cases, casos difíceis, né? Casos difíceis. Aí coloquei a referência legal, que é o 70, que é o artigo que nós acabamos de fazer a leitura. Eu moro aqui perto do aeroporto e os aviões ficam passando aqui em cima. Acho que dá para ouvir daí, né? Que é forte aqui o barulho. Vejam. Então, eu coloco aqui o 70. Esse material eu acho que a Juliene e a Maitê passaram para vocês, né? Então, vocês apaguem do WhatsApp de vocês esse material, tá? Porque é o segundo material. Eu até mandei para elas depois esse aqui e pedi para mandar novamente, que é o segundo material. O primeiro material estava incompleto, esse aqui está mais completinho. Então, olha só, esse primeiro caso aqui é o caso que eu já mencionei aqui hoje para vocês. Vejam só. Crime contra a honra praticado em mensagem privada na internet se consuma onde a vítima toma conhecimento da ofensa. Citei aqui de cabeça. Então, é onde eu abro a mensagem privada. Onde eu abri a mensagem privada é o local onde eu tomei conhecimento da ofensa. O crime só tem existência a partir daí. Então, eu não vou levar em consideração o local onde o injuriador fez a postagem. Vou levar em consideração o local onde o injuriado fez a leitura. Franciele, você é a única que está aberta aí, então eu vou me focar em ti. Deu para entender, não? Perfeito. Está fácil de ser entendido. Ok, vamos lá. Ó, a contrário senso, crime contra a honra praticado em postagem aberta na internet, visualizável por terceiros, se consuma no local onde o conteúdo ofensivo foi incluído na rede. Porque agora a postagem foi aberta. Várias pessoas viram, ou tem potencial de ver, de visualizar. Eu não tenho condição concreta de saber se as pessoas visualizaram mesmo, mas aqui é em potencial. Se foi aberta, o local de consumação tem que ser o local onde eu fiz a postagem. Embora essa injúria, ela tem destinatário certo, claro que tem. Eu quero injuriar a Franciele, só que eu, ao invés de mandar uma mensagem privada, eu mando numa mensagem pública, aberta. Veja. Então, se a Franciele mora em São José e eu moro em Florianópolis, o local é Florianópolis. É aqui que ele se consome. Perfeito? Esse aqui, por enquanto, está fácil de ser compreendido. Aliás, esses crimes de internet, eles criaram vários problemas, né? Porque antigamente você batia e estava. Agora, o problema é quando você pratica um delito pela internet, onde você não faz ideia onde o crime foi praticado, onde que o crime vai se consumar. Esse é que é o problema. Agora, esse aqui está fácil. O problema é quando acontece, por exemplo, um desvio de dinheiro de uma conta bancária, um furto qualificado por fraude, um estelionato. E aí você começa a perguntar, mas aonde que acontece esse prejuízo? Onde se consumou o delito de furto qualificado pela fraude? É no local em que a vítima mora? É no local onde o agressor mora? É no local onde está o provedor da internet? É o local do banco, onde o banco tem a sua sede? É o local onde eu tenho a minha conta bancária? Veja, eu vou dar a solução para vocês daqui a pouco aqui. Mas vejam que é difícil de ser compreendido, não é fácil. E todas essas soluções que eu mencionei aqui para vocês surgiram na jurisprudência uma hora ou outra. Hoje nós já temos aí esse objeto mais bem consolidado. Ok? Vamos lá, sigamos adiante. Competência para julgar crime envolvendo fraude eletrônica, já mencionei essa questão, em conta bancária. É do juízo da localidade onde houver a subtração de bens da vítima, ou seja, onde fica a agência que ela mantém a conta. Gente, a primeira jurisprudência do STJ sobre isso falava que era o local onde estava o provedor.
Aí você imagina, e se o teu provedor estiver nos Estados Unidos, como é que você faz? Então, esse pensamento foi banido. Hoje, inclusive, ninguém mais fala uma coisa dessa. Tá? Não fala. Ora, eu moro em Florianópolis, geralmente a minha conta bancária vai ser em Florianópolis. A pessoa mantém conta em banco na comarca em que ela vive. Mas pode acontecer dela manter uma. Ela mudou de cidade, ela tem uma conta aberta, hoje é tudo online mesmo. Eu morava no Paraná, tinha uma conta aberta no Paraná, mudei para Florianópolis, mas sempre mantive a minha conta bancária lá em Maringá, por exemplo. Não é? Tudo bem. Então, embora eu more aqui, é aquela agência bancária na cidade de Maringá, no Paraná, que mantém os valores que ali eu deposito. Então, é naquela localidade que vai acontecer a consumação do delito de fraude, né, de fraude de desvio pela internet. Alguns consideram furto, né? Eu acho que é furto mediante fraude, tá? Mas aí, então, este é o local da consumação. Competência para julgar, vamos ver. Uhum. Ah, tá, aqui mesmo. Sigamos adiante. Estelionato. O estelionato, ele é um crime bem interessante, porque vejam lá, no 70, no 70 parágrafo 4, eu vou fazer a abertura aqui do artigo, só um minutinho. O meu código, ele é antigo e ainda não tem aqui o parágrafo 4. Então eu não consigo fazer a leitura dele, eu tenho que abrir aqui na internet. Eu muitas vezes vou fazendo de cabeça aqui, mas aí também não dá para confiar sempre na memória. Vejam lá. Então, o parágrafo 4 do 70 diz assim: os crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundo, em poder do sacado, em pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E, em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Vejam, então aqui nós temos uma situação muito específica. Tá? Se o estelionato se configurar uma dessas hipóteses aqui de estelionato, eu não vou ter o local da consumação, eu vou ter o local do domicílio da vítima. Isso aqui é uma exceção, nota aí, uma exceção, tá? Mas essa exceção só vai acontecer nessas hipóteses do estelionato, perfeito? Elas são específicas. Isso aqui foi um favor que o Código Penal criou, o Código de Processo Penal criou para a vítima do crime de estelionato. Então, por exemplo, aqui vejam vocês que é bastante amplo, tá? Será definido pelo local do domicílio da vítima, por exemplo, mediante transferência de valores. Então, eu posso ter transferência de valores, por exemplo, no estelionato eletrônico, perfeito? Sem problema. E aqui, no caso, eu posso aplicar o local do domicílio da vítima. Não necessariamente, como eu mencionei para vocês no exemplo anterior, seja o local em que eu mantenho o dinheiro, como acontece no furto eletrônico. Tá? Eu mantenho o dinheiro em outra cidade e moro aqui, mas o legislador, para facilitar a vida da vítima, ele acabou colocando, ele acabou definindo que essa competência será exercida pelo domicílio da vítima. Eu acho justo, eu acho um critério justo. É um critério bem próximo da jurisprudência anterior que eu fiz a leitura para vocês, bem próximo. Porque geralmente são situações muito específicas onde o sujeito mora numa comarca e mantém uma conta em outra. Tá? Em geral, 90% da população mantém sua conta bancária no local em que ela reside. E, portanto, é justo e é bastante próximo que nós apliquemos esse critério. Tá? Deixa eu fazer aqui a reabertura do documento que eu estava lendo para vocês. E vamos adiante. Olha só esse aqui, 241 do ECA. A consumação do crime previsto no 241 do ECA, publicar cena pornográfica que envolva criança ou adolescente. Gente, só lá no meu escritório tem uns 4 ou 5 casos desse aqui.
tá? Tramitando, tramitando. Fora, não estou falando aqui dos casos em que eu já atuei. Tá? Agora, isso aqui acontece demais, demais. Então, quem for atuar no crime vai se deparar com esse crime todos os dias. Com a internet, isso se tornou bastante pulverizado na sociedade. Então, vocês vão encontrar, e é um problemaço. Então, vejam lá, a consumação do crime para fins de fixação da competência dá-se ou dar-se-á no ato da publicação das imagens. Então, o sujeito ele publicou as imagens em Florianópolis, consuma o delito no momento da publicação. O local do crime é Florianópolis, é o local da postagem. Então, aqui vocês vão aplicar o mesmo critério que nós falamos lá da injúria aberta na internet. Tá? É o mesmo critério. Olha esse crime aqui. Eu adoro ele porque ele é difícil de ser entendido. Vocês devem ter estudado, pelo menos quando eu dava Penal 4, na UFSC, eu ministrava, né? Crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137 de 90, Lei 7492 de 86, crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, está no programa da disciplina, creio que vocês tenham, que vocês se recordem. O problema do crime contra a ordem tributária é que o crime contra a ordem tributária, ele é uma ficção. Ele é uma ficção. Na verdade, o que nós temos ali é uma dívida que foi transformada em crime pela Lei 8.137. Então, ele vai criar um monte de problemas para a gente. Veja, pelo critério clássico, clássico do Código Penal e do Código de Processo Penal, e qual é o sistema clássico? Aí tem uma linha divisória. A linha divisória é a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa é a linha divisória. Até a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, entendia-se que o crime contra a ordem tributária ele se consumava no momento e no local onde acontecia a redução ou a supressão do tributo. Então, vejam vocês. Imaginem que eu tenha aplicado uma fraude. Agora, imposto de renda. Está todo mundo fazendo. Também estou correndo aqui para fazer meu imposto de renda. Perfeito? Então, na declaração do imposto de renda, imaginem vocês que eu deixe de declarar um valor de honorários advocatícios que eu recebi no escritório. Deixei de declarar. Se eu deixei de declarar, haverá o quê? Redução do tributo devido. Eu vou pagar menos tributo. Perfeito? Perfeito, né? Eu faço a declaração e remeto para a Receita Federal. O momento em que eu dou Enter e remeto para a Receita Federal a minha declaração de imposto de renda, é o momento onde eu estou enviando a fraude. Perfeito? Aí, uma vez que ela recebeu a declaração de imposto de renda, ela já emite a DARF para o pagamento do tributo, que geralmente tem vencimento ali no dia 30 de maio. Né? Geralmente é 30 de maio que você tem que pagar o imposto de renda. Perfeito? Então, no dia 30 de maio, eu vou até o banco ou faço um PIX e pago o imposto de renda menor. Então, nessa brincadeira de sonegar o valor, eu deixei de recolher 5 mil, 10 mil, 20 mil a título de imposto de renda. Então, pelo critério clássico, esse momento onde eu faço um acréscimo patrimonial na minha conta, porque eu deixei de pagar um tributo devido, é o momento da consumação. É o momento em que se consuma o delito. É o momento da redução ou da supressão. Só que isso gerava um problema grave. Por quê? Porque você acaba sendo autuado, porque você deixou de pagar um tributo e você tem direito a recorrer administrativamente. Então, você contrata um bom advogado tributarista. Esse advogado tributarista ingressa com um procedimento administrativo fiscal. Nesse procedimento administrativo fiscal, você argue que não, você não praticou nenhum crime. Pelo contrário, o tributo não era devido. O tributo é indevido.
E esse procedimento administrativo fiscal, ele pode ficar tramitando durante muito tempo perante o fisco. Não era incomum que o procedimento criminal tramitasse mais rápido que o procedimento administrativo fiscal e chegasse a uma sentença penal condenatória. O juiz criminal, ele confia no lançamento do fisco. O fisco está dizendo que teve sonegação fiscal, aí o juiz criminal vem e me condena pela sonegação. Só que depois vem o fisco e, na revisão do procedimento administrativo, ele fala que o tributo não era devido. Quando ele faz isso, o fisco está desmentindo, ele está desfazendo. Ele está dizendo, não, o crime não existiu, só que já tem trânsito em julgado criminal. Olha o tamanho do problema. Aí você tinha que entrar com uma revisão criminal perante o juízo criminal para pedir a desconstituição da coisa julgada criminal, porque agora o fisco está dizendo que o crime não existe. Então, para resolver esse problema, foi criada a súmula vinculante 24, que diz o seguinte: o crime contra a ordem tributária, o crime material contra a ordem tributária, que é aquele previsto no artigo 1º, vocês vão se recordar que o artigo 2º prevê apenas crimes formais. O crime material contra a ordem tributária, ele não se consuma no momento da fraude, nem no momento da redução, nem no momento da supressão, que é o momento do acréscimo patrimonial para o sonegador. Ele apenas se consuma no momento do lançamento definitivo do tributo, ou seja, após o trâmite regular de um procedimento administrativo que declare em coisa julgada administrativa que o tributo é devido. Gente, isso pode demorar 5, 6, 7, 10 anos após o meu acréscimo patrimonial. E eu vejo isso todos os dias no escritório. Perfeito? O sujeito realizou a sonegação há 10 anos atrás. Quando ele foi autuado, então ele recorreu. E ele fica debatendo, 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 debatendo. Depois de 10 anos, vem a coisa julgada administrativa. Ou seja, vem a decisão das instâncias tributárias administrativas brasileiras dizendo que o tributo é devido. Então, o momento da consumação do delito, pós-súmula vinculante 24, é o momento do lançamento definitivo do tributo. Olha o problema que isso gera. Professor, Pois não. nesse prazo poderia haver a prescrição durante esse Não, processo administrativo? não, não, Rubens. Essa pergunta que você fez é ótima. Por quê? Porque a prescrição só começa a contar a partir da prática do delito. E o delito só se considera praticado no momento do lançamento definitivo do tributo. Antes não existe prescrição correndo. Beleza. Entendeu? Então não existiu crime. Ainda não existiu, você não pode falar em crime. A súmula, a Professor. súmula 24, inclusive, diz isso. Só se, só se considera típica a conduta a partir do lançamento definitivo do crédito tributário. Então, ficou 10 anos. Vamos exagerar aqui, né, Rubens? Ficou 20 anos tramitando o procedimento administrativo. Não interessa. Não existiu crime ainda. Eu tenho um caso no escritório que é exatamente isso. Foram 10 anos de trâmite do procedimento administrativo fiscal. Então, quando veio a decisão final, o cliente me perguntou exatamente isso, dona Valerie. Né? Ele perguntou assim para mim, tá, mas não aconteceu a prescrição? Não, não aconteceu a prescrição. Não aconteceu porque o crime só se consuma no lançamento definitivo do tributo. Então, aí eu vou colocar aqui, aí vem a pegadinha dessa jurisprudência. Veja, essa jurisprudência é assim. Quando o Rubens fez a pergunta, o Rubens é empresário, ele é o sócio-gerente proprietário de uma empresa essa que tem domicílio fiscal em Florianópolis. A empresa do Rubens, ela dolosamente deixa de recolher um tributo mediante fraude para o fisco. Hoje, em data de hoje. Daqui a 5 anos, que é o prazo que o fisco tem para verificar
se houve aí o decréscimo patrimonial, o fisco autua a tua empresa daqui a 5 anos. O fato foi hoje. Ele autua e diz, não, teve uma fraude aqui atrás. Aí o Rubens vai fazer o quê? Ele vai dizer, não, eu vou correr. Aí ele recorre. Aí ele contrata um bom advogado tributarista que consegue manter o procedimento 10 anos tramitando nas instâncias administrativas. Vai lá para o CAS. Tá? Só aí deu 15 anos. Aí, e nesse período, o Rubens ele cresceu, a empresa dele cresceu para caramba, ele ficou muito rico. E ele transferiu a sede da empresa dele para São Paulo. Ok? E aí a questão que aparece aqui nessa jurisprudência é do STJ, que não é apenas uma jurisprudência, é um acordo bastante consolidado, tá? Qual é o local da consumação? É o local onde o Rubens, a empresa, realizou a redução ou supressão do tributo? Ou é o local onde a empresa tem domicílio fiscal no momento do lançamento definitivo do crédito tributário? A resposta é a segunda. A resposta é a segunda. Onde a empresa estiver sediada fiscalmente, no momento do lançamento definitivo, é o local da consumação do crime. E, portanto, é lá que ele vai responder. Portanto, ele não responderá este crime perante o judiciário de Florianópolis. Eu falo judiciário porque aqui pode ser judiciário federal ou estadual. Se for tributo estadual, né? Se for tributo estadual, tramita na Justiça Estadual. Se for tributo federal, na Justiça Federal. Tá? Então, aí vai depender da natureza do tributo. Mas a questão é, Professor, pois não? e se tratando de empresa que tenha matriz no estado de Santa Catarina e uma filial no Paraná, aí ela tem o direito de tomar créditos das vendas realizadas no Sim, Paraná. E sim, ela daí não realiza o pagamento. mas a contabilidade é feita separadamente das filiais. Então, se eu tenho aqui a sede em Florianópolis, mas eu tenho uma filial, por exemplo, em Blumenau, a filial ela tem a sua contabilidade própria e recolhe os seus tributos próprios. Veja. Então, é que no caso dessa empresa, do escritório, ela tem todas as filiais concentradas em uma filial que tem um benefício fiscal. Inclusive, o ICMS é recolhido em uma das filiais e não na matriz. Se há concentração por um benefício fiscal, então vai ser no local onde, veja, vamos lá. Você coloca, elas são todas catarinenses? 29 das filiais são catarinenses e uma é do Paraná. A Mas sede ela tem está em sede em Santa Santa Catarina. Catarina. Isso, e O daí exemplo, a sede está em Santa Catarina e elas têm e 20 os filiais, uma no Paraná e outras em Santa Catarina. Só que você falou que isso o recolhimento do tributo se dá nesta filial, em Santa Catarina e a que Santa toma Catarina. crédito é a do Paraná. Pela jurisprudência local, portanto, se o valor do tributo é recolhido nesta filial de todas, tá? Então você vai ter que levar em consideração o domicílio fiscal dessa do recolhimento. Só que não é no momento do recolhimento, é no momento do lançamento definitivo do crédito tributário. Entendi. Porque não, o problema aqui não é a sede, o problema é a unidade devedora. Se a unidade devedora, onde a unidade devedora tem domicílio fiscal? É essa a pergunta. Então você tem que fazer uma limpeza de terreno. Se o domicílio fiscal da unidade devedora está em um determinado local, é lá que ela tem vida financeira, é lá que ela tem vida jurídica, é lá que ela exerce a sua vida fiscal. Mas você tem que levar em consideração que o domicílio fiscal a se levar a considerar não é o do momento da conduta, mas o do momento do lançamento definitivo do crédito tributário. Certo. Perfeito? Obrigada. À vontade. Então, é um crime bastante interessante, né, que você tem que levar em consideração e que, naturalmente, surge na jurisprudência brasileira a todo momento. Né? Mas vamos adiante.
Então, isso aqui, casos difíceis em matéria de competência territorial. Tá? Mas nós não temos apenas a competência territorial. Deixa eu parar de fazer aqui o compartilhamento. Aqui, perfeito. Então, sigamos. Tá? Competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Vejam só. Não sendo conhecido o lugar da infração, ou seja, não podendo definir a consumação do delito que está prevista no 70, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Agora que eu estou vendo a Juliane aqui, né? Até agora eu não estava te vendo, agora você apareceu aqui para mim, a nossa monitora de processo penal do noturno. Então, quem quiser cobrar alguma coisa, não cobra de mim, cobra dela, tá? Ela que é responsável aqui por responder vocês, não eu. O que vocês quiserem, peçam para ela. Então, eu ia dizendo, veja, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Veja, mas só quando não for conhecido, se eu não puder conhecer o lugar da infração, ou seja, o local da consumação. Então, qual é o raciocínio? O meu raciocínio será o seguinte: eu posso conhecer o local da consumação? Artigo 70. Aplica. Não posso conhecer o local da infração? Então, 72. Domicílio ou residência do réu. Não podendo conhecer o domicílio ou residência do réu? Prevenção, que é o último critério que fica lá pelo final. Tudo bem? Mas e se o réu tiver mais de uma residência? Parágrafo 1º. A competência afirmar-se-á pela prevenção. Ou seja, o juízo que primeiro tomar conhecimento fica prevento. A prevenção é uma saída boa. Só não vale colocar na prova, tá? Porque aí você não vai chegar lá na prova, né, ô Juliane, e falar assim para mim, não, eu não sei, então vou jogar que é prevenção, aqui está tudo resolvido, né? A prevenção é só quando não tem solução mesmo. Não dá para solucionar, joga para prevenção. Se dá para solucionar, não joga pela prevenção. Tudo bem? Olha só, parágrafo 2º. Se o réu não tiver a residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Prevenção. Tá vendo? Como que tudo empurra para prevenção, né? Tudo joga para prevenção. E o 73. Nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, vejam, aqui, olha, anota. Isso aqui é foro de eleição. Foro de eleição só existe na ação penal privada, exclusivamente privada. Isso aqui não é aplicável a outras circunstâncias. Tá? Tá muito claro isso aqui. Tá? Então, qual foi o exemplo que eu dei hoje aqui? A injúria praticada por um sujeito contra outro em mensagem privada. Veja, se aplica perfeitamente aqui. Então, eu tenho ali aquela circunstância onde eu sei onde é o local da consumação. O local da consumação é onde a Juliene viu a mensagem injuriante, não é? É. Só que ela pode, por conveniência dela, propor a queixa-crime onde? Em Florianópolis, onde eu resido. Aqui é uma conveniência dela. Se ela achar melhor, ela pode fazer. Isso só vale para ação penal exclusivamente privada. Na ação penal pública, não há essa possibilidade do Ministério Público fazer uma opção. Não, ele tem que encontrar o local correto e justificar porque aquele é o local correto. Competência pela natureza da infração. Veja, natureza da infração, não é? Aqui nós estamos falando aqui, quando nós falamos em natureza da infração, nós estamos dizendo o seguinte: a, a, a organização judiciária de cada um dos estados, ela tem o poder conferido constitucionalmente à lei estadual de definir as varas especializadas que ela terá. Então, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina pode criar varas especializadas em matérias específicas.
Pode? Pode. Então, nós podemos ter uma vara de crime organizado. Nós podemos ter uma vara especializada em crimes de trânsito. Nós podemos ter uma vara especializada em violência doméstica. Claro. E tudo mais que vocês puderem lembrar, imaginar. Não tem problema nenhum. Então, a lei pode fazer isso? Claro que pode. É um critério interno da justiça local. Lei estadual define isso aqui. Então, veja, a competência pela natureza da infração, 74, né, será regulada pelas leis de organização judiciária estaduais, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri já é uma especialidade criada pela própria Constituição, está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Bom, já está criado. Né? Então, tem a vara do Tribunal do Júri. Toda comarca vai ter, toda comarca da jurisdição comum, veja, vai acumular o Tribunal do Júri. Quando eu falo comum, pode ser federal ou estadual, não importa. Então, se você chegar numa comarca e tiver vara única estadual, vara única federal, essa vara única será também vara do Tribunal do Júri, cumulativamente. Perfeito? Agora, claro que em comarcas maiores, como é o caso de Florianópolis, você cria uma vara especializada em Tribunal do Júri, em crimes dolosos contra a vida. Você cria, porque você tem volume de trabalho. Numa comarca pequena, você não tem volume. Você tem lá 5, 6, 10 casos de homicídio. Tu não vai criar uma vara para cuidar desses casos. Então, cumula. Mas o Tribunal do Júri sempre vai funcionar. Sempre. Onde houver uma comarca, uma vara única estadual ou uma vara única federal, aquela vara vai acumular o Tribunal do Júri. Perfeito? Olha o parágrafo 2º. Que interessante. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, e em tal caso terá sua competência prorrogada. Pessoal, aqui está cheio de pegadinha. Cheio de pegadinha. Olha só. Primeiramente, essa desclassificação não é de um juiz, veja, não é de um juiz de uma jurisdição para outra. Não é. É desclassificação acontecida entre juízes da mesma jurisdição. Isso tem que ficar claro para vocês. Eu vou mostrar para vocês o exemplo clássico, é o 567. Abram lá no 567. Vocês vão entender bem ali a redação. Olha só. O 567 diz assim: a incompetência do juízo, olha o que eu estou falando, a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Gente, quando eu falo em incompetência do juízo, veja, eu estou me referindo juízo, a Juliane já sabe disso, que ela já foi minha aluna. Juízo aqui é vara, foro é território, é comarca. Quando vocês ouvirem falar em foro, vocês estão falando de comarca. Comarca de Florianópolis, comarca de São José, comarca de Blumenau. Quando vocês falarem em juízo, vocês estão falando da vara. Agora, qual é o critério? Que essa vara seja dentro da mesma jurisdição. Então, tanto o juiz de Florianópolis, ele tem a mesma competência do juiz da comarca de São José, que tem a mesma competência da comarca de Blumenau. Veja, se acontece, por um acaso, uma incompetência territorial entre esses juízes, todos eles são igualmente competentes para conhecer do problema. Eu já falei para vocês, se ninguém arguir, se ninguém suscitar a incompetência relativa territorial, o que vai acontecer? Vai ficar prorrogado. E aquele caso que seria primeiramente julgado pelo juiz de Blumenau, ele pode ser julgado pelo juiz de Florianópolis. Pode? Claro que pode.
O juiz de São José pode julgar um caso que originariamente seria julgado pelo juiz de Blumenau? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Ambos são igualmente competentes. Então, imaginem vocês, se o processo, por algum motivo, ele muda de vara, ele é enviado de uma vara para outra, eu vou aproveitar todos os atos, menos os decisórios. Então, hoje, por exemplo, eu estava aqui preparando uma sustentação oral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para um amigo do interior do estado, que me pediu que eu faça a sustentação oral, onde o processo dele começou na vara do Tribunal do Júri. O sujeito foi denunciado por vários crimes, um monte de crime, mas tinha um homicídio ali. O homicídio puxa a competência para a vara do Tribunal do Júri. Quando chegou na sentença de pronúncia, o juiz entendeu que não tinha crime de homicídio, tinha um crime de morte, mas que não é doloso contra a vida. E deu uma nova definição jurídica ao fato com fundamento no artigo 383 do CPP, que é a famosa emendatio libere. E, portanto, o que ele fez? Ele pegou o processo e enviou para outra vara. Porque ele falou, não, aqui é vara privativa do Tribunal do Júri, eu estou entendendo que não é crime doloso contra a vida, é crime de latrocínio. Se é latrocínio, não é comigo aqui, tem que ir para a vara comum, para a vara do meu colega aqui vizinha, que tem competência para conhecer de latrocínio, entendeu? Então, veja, esse juiz estadual da vara do Tribunal do Júri, ele é tão competente quanto o outro, só que ele esbarrou numa incompetência dentro da jurisdição. Então, ele remeteu. Quando o juiz da vara vizinha recebe os autos, ele faz o quê? Ele apenas anula os atos decisórios e aproveita todo o procedimento e toca o processo. Qual ato decisório que vai ser anulado? Aquela decisão, tá? A decisão agora é dele. Agora, olha a diferença do exemplo que eu vou dar para vocês. Crime de moeda falsa. Nós vamos falar, inclusive, disso aqui. Eu vou mostrar o exemplo para vocês daqui a pouco. O crime de moeda falsa, ele, ele atinge a fé pública. O bem juridicamente tutelado no crime de moeda falsa é a fé pública. Para que a moeda falsa atinja a fé pública, ela tem que, ela tem que ser reconhecida pela perícia como uma falsidade de boa qualidade, que tenha potencial para enganar o homem médio. Ou seja, tem que ser aquela falsidade que é difícil de ser reconhecida. Se a falsidade for considerada grosseira, e o que é uma falsidade grosseira? Aquela que não tem potencial de enganar o homem médio, mas enganou a Juliene. A Juliene é vendedora de cachorro-quente ali na UFSC. Ela montou um cachorro-quente ali na frente do CCJ, que não tem nada ali. Nada. Se a gente quiser tomar um chopp, não tem. Tem que descer lá na... Como é que chama lá, Juliene? Lá embaixo? Descendo ali a Vitor... Eu não sei, sim, não sei. Sabe. Eu sei Desembarque. ali perto do CCJ que tem o Bugio, que tem aqueles bares ali de perto. Ainda existe? Embargador. Nem sei se existe mais, mas tem, não tem nada. A Juliane montou, né, em sociedade, com eu falo bem afrancesado, Valérie, né, o cachorro quente. E aí, à noite, de madrugada, já era 4 horas da manhã, as duas lá cansadas, passadas, à noite. Ainda tomaram uma cachaçinha para poder dar uma animada. Aí a pessoa tá com uma cachaça na cabeça, cansada, de madrugada, a luz é fraca. Aí chega a Franciele, famosa, famosa estelionatária local, que inclusive agora começou com um novo negócio de produção de moeda falsa. E ela estava com uma cédula de 50 que ela imprimiu na jato de tinta. Quando cai assim a gota da água, da chuva, escorre assim, vai a tinta escorrendo lá. Você está rindo? Eu já atuei em processo assim, tá?
E eu já atuei, e não foi um nem dois, foram vários. Tá? Foram vários. Impressão em jato de tinta. E aí a pessoa pega a nota. Aí a perícia vai dizer o quê? Poxa, essa cédula aqui, ela é grosseiramente falsificada, mas enganou uma pessoa. Se enganou uma pessoa, eu não estou diante do crime de moeda falsa, estou diante de qual crime? Estelionato. Só que a moeda falsa é competência da Justiça Federal. O estelionato é competência da Justiça Estadual, nesse caso específico, entendeu? Aí o juiz, lá na sentença, o juiz federal, ele diz, olha, embora a perícia tenha dito que ela era apta a enganar o homem médio, eu não concordo com a perícia. Não concordo. Essa aqui é uma falsificação Professor, grosseira desculpa interromper. Qual é a competência no crime de moeda falsa? da Justiça Federal. Ah, tá. Justiça E de Federal. estelionato da Justiça Estadual, nesse Estadual. caso? Tá. Isso. E aí o juiz, lá na sentença, aí ele desclassifica. Ele diz, olha, não é crime de moeda falsa, é crime de estelionato. Vou mandar para o juiz da jurisdição estadual. Veja, não está acontecendo aqui apenas uma troca de vara. Está acontecendo uma troca de jurisdição. Perceberam? Só que quem define as varas dentro de uma jurisdição é a lei estadual, é a lei de organização e divisão judiciária. Quem define jurisdição é a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Na medida em que eu violei apenas uma competência de vara dentro de uma única jurisdição, é o que está dizendo o 567, incompetência de juízo, incompetência de vara. Mas quando eu remeto um processo do juiz federal para o estadual, eu estou admitindo que houve uma incompetência de jurisdição. E a incompetência de jurisdição atinge a lei constitucional. Isso não é incompetência relativa, é incompetência absoluta. Então, a regra seria qual? Anulam-se todos os atos. Ex radice, desde a raiz, sem aproveitar nenhum ato. No dia a dia, vocês vão ver juízes que fecham os olhos para isso e fingem que não estão entendendo. Porque aí chega o processo, esse caso que eu estou mencionando para vocês não é hipotético, eu também já vi muito acontecendo, né? O juiz estadual recebe o processo do juiz federal e fala: o quê? Eu vou fazer tudo de novo? Eu vou instruir esse processo? Eu vou nada, eu vou aplicar o 567 aqui, vou aproveitar todos os atos realizados pelo juiz federal e vou dar só a sentença. E aí o que vai acontecer? Se a Franciele, que é advogada do caso, só que a Franciele é civilista, né? Civilista, civilista. Aqui ela pegou e falou, mas eu vou pegar esse caso para ganhar um dinheirinho. Então ela faz uma leitura rápida do 567, que o juiz citou lá na decisão, está correto, e não argui. E aí vem a sentença condenatória pelo estelionato. Você está vendo, Francisco? Agora a Franciele, não. A Franciele, ela se apaixonou pelo direito processual penal. Minha aluna, claro, estudou, está preparada. Aí ela fala, não, 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 não. Vocês querem começar um processo por estelionato? Vai começar tudo de novo. O Ministério Público Estadual vai ter que oferecer denúncia, está tudo nulo isso aqui. Né? Então, se você não perceber, vai passar. E o judiciário vai tentar aproveitar, porque ele quer aproveitar o ato. Né? Quem não quer Professor, aproveitar o ato aqui é você que está, não é, dizendo, ó, tudo bem. Eu sempre falo isso para vocês. Não tem problema condenar. Se o sujeito fez a coisa errada, ele tem que ser condenado. Só que tem que condenar obedecendo às formas legais. Tem que condenar obedecendo às regras do jogo. Não tem problema nenhum. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Quando eu vejo que o sujeito é errado, eu falo, está errado. Mas você tem que ser condenado dentro das regras do jogo pelo aquilo que você fez. E dentro do devido processo legal. É disso que nós estamos falando aqui. Tudo bem?
Então, Professor, pois não? no caso da competência absoluta ali, ela não tem preclusão, né? É diferente da relativa, que daí teria. Exatamente, exatamente. Se é uma incompetência territorial, você tem momento para arguir, que é a resposta à acusação, que é a exceção de incompetência relativa, tá? A exceção de incompetência relativa tem que ser apresentada no mesmo prazo da resposta à acusação. O artigo 396-A do Código de Processo Penal, 10 dias. Se você não apresentou, precluiu. Agora, se a nulidade é absoluta, então você poderia arguí-la, teoricamente, em qualquer grau de jurisdição, momento processual. Eu sempre digo, não faça isso. O momento oportuno para fazê-lo é nas alegações finais. Até porque você quer que o juiz conheça da nulidade que você está levantando. Se você não arguir nas alegações finais, depois tentar arguir em apelação, assim, infelizmente vai ser certo que vai dar errado. Tá? É certo que vai dar errado. Nunca me façam isso. Vai prejudicar o cliente. Tá? Vamos adiante, portanto. Deixa eu voltar aqui para o meu código. Parágrafo 3º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, observar-se-á o disposto no 410, remete-os ao. Mas se a desclassificação for feita pelo júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Vocês ainda não estudaram o tribunal do júri, mas o tribunal do júri é um procedimento bipartido. Ele é o único procedimento no processo penal e no direito brasileiro que tem uma sentença no meio. A sentença não é o final, a sentença no meio, que é a sentença de pronúncia. Tá? Por quê? Porque nós temos dois momentos, nós temos duas fases do processo do júri. Nós temos o sumário de culpa, que é o momento onde você apresenta ao magistrado o fato criminoso, a narrativa do fato criminoso e provas de autoria e de materialidade, e você pede uma admissibilidade da acusação. Você não pede para condenar o acusado, você pede para pronunciá-lo. Pronunciar significa que o juiz julgue admissível as provas, ou seja, que ele declare que há justa causa, que as provas são admissíveis para a finalidade de mandar o acusado para o júri. Então, essa sentença de pronúncia está no meio do processo. Tudo bem? Só que lá nas minhas alegações finais, no sumário de culpa, eu solicitei a desclassificação do crime doloso contra a vida para um crime não doloso contra a vida. Homicídio tentado para lesões corporais consumadas. Tudo bem? Veja, se o juiz acatar o meu pedido de desclassificação nesse momento e a vara for privativa do tribunal do júri, ele remete para a vara não privativa do tribunal do júri. Agora, quando a desclassificação for definida pelos jurados no plenário, então quem se torna competente? Não são os jurados, porque o jurado ele só tem competência para absolver ou condenar crime doloso contra a vida. Na medida em que eles julgaram que o crime não é doloso contra a vida, é um crime contra a integridade física, lesão corporal seguida de morte. Tem morte? Tem morte. Mas lesão corporal seguida de morte não é crime doloso contra a vida. Não vai ser julgado pelo júri. Vai ser julgado pelo juiz. Tá? Mas aí você não remete para outra vara. O juiz presidente do tribunal do júri assume a competência plena e ele aplica a sentença em audiência, no final da audiência. Então, os jurados dizem: nós não somos competentes, quem é competente é o juiz presidente para julgar, como juiz de direito, não como juiz presidente do tribunal do júri. E a sentença tem que ser proferida em audiência. Perfeito? Perfeito? Eu não vou falar aqui que eles pediram a desclassificação do homicídio para latrocínio, né? Porque aí, se o advogado faz uma coisa dessa, tem que bater nesse advogado. É a pena mais que dobra, né?
favor, né? Então, você não vai fazer isso. É melhor que condene pelo homicídio do que pelo latrocínio. Então, quando tiver homicídio, por favor, não nem toque nesse assunto. Se o Ministério Público passou como homicídio, deixa passar como homicídio. E fica feliz ainda, porque não dá, né? Não dá. Então, evidentemente, eu estou falando de situações onde a desclassificação é uma boa tese tem que ser uma boa tese de defesa. Ah, passou como lesão corporal. Ah, o homicídio era tentado, desclassificou para lesão corporal grave consumada. Tá ótimo. Passou de crime de, passou de um homicídio, passou de um homicídio, um homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte. Meu Deus, baita vitória, baita vitória. Já conseguiu assim um avanço gigantesco, tá? É disso que eu estou falando. Entenderam? Então, natureza da infração. Tá? Varas especializadas e conflito entre varas especializadas dentro de uma mesma jurisdição, não fora da jurisdição. Porque aí já estou falando de incompetência constitucional. Tudo bem? Passado isso, se eu estou dentro da mesma jurisdição, competência por distribuição, tá? Que essa é a mais básica. Todo processo deve ser distribuído. Isso é básico. Então, está lá no 75. A precedência da distribuição fixa a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Então, você tem várias varas criminais. Tirando as especializadas, em Florianópolis, tirando o Tribunal do Júri, tirando a unidade de crimes, organização criminosa, tirando a vara de crimes de violência doméstica, aí vai sobrar o quê? Vai sobrar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Todas elas têm a mesma competência. Então vai para a distribuição. Na vara que cair, caiu. Todos os juízes terão, né, Renata, a mesma competência para julgar. Qualquer um deles é competente. Competência por distribuição. E é aquilo que eu falo, tem que ter sorte na vida, né, de cair na mão de um juiz e não de outro, né, que a gente sabe que isso faz muita diferença. Tem que ter sorte, o advogado tem que ter muita sorte, sim. Né? Quando eu distribuo um habeas corpus, por exemplo, no TJ de Santa Catarina, a depender de quem caiu, claro que a gente já sabe o resultado. Já sabe o resultado. Ah, esse vai dar, esse não vai dar. Perfeito. Você já fala isso para o cliente. No STJ, a mesma coisa. Então, tem percentuais. Né? Ah, esse aqui você tem 30% de chance de ganhar. Esse aqui é 70%. Tem essa diferença? Tem. No Supremo, basta vocês olharem as estatísticas de concessão de habeas corpus pelos ministros do Supremo, que é divulgado todo ano lá. Né? Quem são os que mais concedem? Então, se o teu habeas corpus caiu no Gilmar Mendes, você tem mais chance. Tá? Eu ainda não vi, não tem ainda estatística com o Zanin e com o Dino. São muito recentes, não tem estatística ainda. Né? Mas o André Mendonça é bom de dar habeas corpus. O Gilmar é ótimo em dar habeas corpus. Não é um paraíso, não, tá? É bem pequenininho o percentual deles, assim, tipo, do Gilmar, que é mais, daria 10%. 90% é negado, 10% ele dá. Só que os outros são piores que ele. Se chegar, caiu no Fux. Chance, chance zero, digamos assim. Né? Alexandre de Moraes. Pasmem, o Alexandre de Moraes ainda dá mais que o Fux. Perfeito? Então, tem que ter sorte. Né? Tem que ter sorte. Principalmente quando a gente fala de distribuição, é um sorteio, é uma aleatoriedade absoluta. É, a nossa aula, a aula, acho que já está terminando, na verdade, né? 19h50 é o horário, né?
Eu posso ficar mais uns 10 minutos. Vocês podem ficar mais 10 minutos? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para falar de conexão e continência na próxima aula com vocês. Perfeito? Amanhã, em sala de aula, tá? Eu falo de conexão e continência. Eu vou terminar com vocês aqui aquelas jurisprudências que eu trouxe, que eu acho que são bem bacanas a gente passar aqui os olhos, tá? São alguns hard cases bem legais. Deixa eu fazer aqui novamente o compartilhamento. Então, eu mostrei para vocês aqui, agora apareceu. Eu mostrei para vocês aqui os hard cases, né, da competência territorial. Agora eu quero mostrar para vocês aqui duas questões que eu acho que são muito importantes. Eu falei bastante hoje aqui de competência jurisdicional e falei dos conflitos da jurisdição federal com a estadual e também do Tribunal do Júri. Então, vou trazer umas jurisprudências aqui desses dois casos. Bom, todos nós já sabemos que entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal não há qualquer hierarquia, nem relação de especialidade. Ambas são comuns. O que significa ser uma jurisdição comum? Significa que elas não julgam matérias, elas julgam crimes genericamente. Justiça eleitoral julga matéria, direito eleitoral. Justiça do trabalho julga matéria, direito do trabalho. Justiça eleitoral julga matéria, direito eleitoral. Por isso são jurisdições especiais. Agora, justiça estadual e justiça federal não julga matéria, julga qualquer matéria. Por isso elas são comuns, ordinárias. Então elas são jurisdições da mesma categoria. Só que a Justiça Federal tem competências definidas pela Constituição para bens, serviços, interesses da União, enquanto a jurisdição estadual fica com remanescente, tudo aquilo que sobra que não é interesse da União, que não é matéria especial, é matéria da estadual. Então vão surgir conflitos, tá? Eu vou deixar aqui como dever de casa que vocês façam uma leitura do 109, artigo 109 da Constituição, incisos 4º, 5º, 5º A, 6, 7, 9, 10, 11 e parágrafo 5º. Tá? O parágrafo 5º é o incidente de deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em caso de grave violação de direitos humanos. Isso aqui é uma tarefinha que vocês vão ficar para casa para fazer a leitura. Tá? Eu não vou fazer a leitura do artigo de lei, eu vou fazer a leitura apenas da jurisprudência, que já aborda um pouco disso daqui. Tá? Vejam só. Primeiro, caso que eu já citei para vocês aqui hoje, súmula 73 do STJ. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Então, qual é a lógica? Se é moeda falsa e a moeda falsa de boa qualidade que atinge a fé pública, interesse da União. A União é que faz papel moeda, interesse da União. Se é grosseiramente falsificado e prejudicou uma pessoa específica, estelionato, competência estadual. Já falei isso aqui hoje. 2. A competência dos juízes federais está descrita no 109, que é a tarefa de vocês. Para os casos em que houver disputa sobre direitos indígenas, o que não se configura necessariamente sempre que o índio for parte em algum processo. A Justiça Federal só será competente quando o processo envolver disputa de interesses indígenas. Então, vocês podem fazer a leitura da súmula 140 do STJ. Quem lê para mim aí a súmula 140 do STJ? Ela explica tudo. Quem abrir aí pode fazer a leitura.
Eu vou abrir mais rápido que vocês aqui. Vocês são terríveis, né? Estou É demorando. aquela ali, Cabe à prof. Justiça Comum Estadual, olha só, vamos lá. Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Como autor ou como vítima. Tá, mas a questão indígena não é da competência da Justiça Federal? Questões indígenas são questões difusas ou coletivas. Entenderam a diferença? Se o crime envolver uma disputa sobre um interesse indígena, vai para a Justiça Federal. Se for apenas um crime cometido por índio ou contra índio, Justiça Estadual. Se não houver interesse indígena. Não é só a qualidade da vítima ou do ofensor que transforma o crime federal. Tem que ter um interesse indígena envolvido. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Professor, não entendi muito bem o que seria o interesse indígena. Então, esse caso que eu trouxe aqui para vocês de conflito de competência, Valério, olha só, esse caso aqui, depois você faz a leitura dele que ele vai explicar bem direitinho, tá? Então, por exemplo, um crime de pedofilia praticado por um cacique dentro da tribo indígena. Imagine isso aqui. Um crime Tá. de estupro praticado por um cacique contra alguém dentro da tribo. Você está falando aí de um crime que atinge uma pessoa. Uhum. O ofensor é um índio e o ofendido é um índio. Um crime de homicídio. Um índio matou o outro. Tá? Só Tá. por ser índio, o autor ou a vítima transforma o crime num crime federal? Não. Não transforma. Ele fica na competência Uhum. estadual. Mas o interesse indígena é quando envolve um interesse da coletividade. É aquilo que vocês aprenderam lá, que é o direito, a diferença entre direitos difusos e coletivos e individuais. Ah, Interesses, sim. interesses difusos homogêneos, interesses Uhum. difusos, interesses coletivos. Então tem que envolver. Eu já vi uma jurisprudência uma vez do STJ, onde o cacique tinha matado um outro índio numa disputa pela liderança da comunidade. E, nesse caso, como o objetivo era a liderança da comunidade, naquele caso concreto, houve o entendimento que deslocava para a Justiça Federal porque tinha um interesse coletivo envolvido. Uhum. Eu acho que está errado, tá? Esse exemplo aqui. Mas o STJ achou que estava certo e acabou deslocando a competência, houve o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então tem que ter um interesse, tem que ter um interesse indígena, que não é individual, é coletivo ou difuso. Senão, não. Entendi. Obrigada. Vamos adiante. Olha aqui, esse exemplo é muito parecido, mas em outra matéria. Olha só. Compete à Justiça Comum Federal o processo e julgamento de crime previsto em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Então, olha aqui, essa aqui é a parte mais importante. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações penais que envolvam divulgação de imagem de pornografia infantil em rede social da internet. A jurisprudência da STJ entende que a só circunstância de o crime ter sido cometido pela rede mundial de computadores não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. Então, veja, o crime não está indo para a Justiça Federal porque foi praticado na internet. Não é isso. Também não está indo para a Justiça Federal porque ele está previsto em tratados ou convenções internacionais. Também não é isso. Além dele estar previsto em tratado ou convenção internacional,
ele precisa ter um resultado que aconteça no estrangeiro. Ele começa a ser praticado no Brasil e o resultado acontece no estrangeiro. Se o crime ele está previsto em tratado internacional, o Brasil se comprometeu num tratado internacional a combater os crimes de pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. Se comprometeu? Se comprometeu. Se comprometeu. Todo crime de pedofilia, todo crime de abuso sexual de criança e adolescente será da Justiça Federal só por isso? Não. Só por isso não. Será quando o resultado dessa conduta tem reflexos internacionais. Aconteceu no exterior, por exemplo. Então, tráfico de crianças e adolescentes, tráfico de mulheres, a conduta se consumou, houve a retirada do território nacional, entendeu? Resultado exterior. Então, não basta estar previsto em convenção ou em tratado. Esse é um dos elementos. O resultado tem que ser exterior. Tá? Então, façam a leitura aqui que vai ficar muito claro para vocês, é bem interessante. Olha esse caso aqui que interessante. Justiça Federal é competente para julgar fraude em financiamento bancário para compra de moto. A Constituição ela diz que crimes contra o sistema financeiro nacional são da competência da Justiça Federal, ponto. Então, eu já atuei muito em casos como esse aqui. Né? A pessoa vai na Caixa Econômica Federal e o gerente, isso acontecia antigamente, hoje não acontece mais. O gerente acabava orientando ela a apresentar um documento falso para obter um financiamento. Ou para liberação do FGTS, para compra da casa própria. Aí você vai dizer para mim, poxa, mas isso é um interesse individual. Tá, mas é um crime contra o sistema financeiro nacional. Se é um crime contra o sistema financeiro nacional, vai tramitar na Justiça Federal, ainda que o interesse seja individual. Crime de roubo praticado contra a agência dos Correios. O Correio é uma empresa pública federal, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Se houve um furto ou se houve um roubo contra essa agência, não na agência, não é necessariamente, mas contra a agência, então a competência é da Justiça Federal. Crime de redução à condição análoga de escravo, Justiça Federal. Os crimes contra a organização do trabalho estão previstos na Constituição como de competência dela. Então, reduzir uma pessoa, um ser humano, à condição análoga de escravo, competência da Justiça Federal. O incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, pediu que fosse declarado inconstitucional a norma em questão. Porque eles alegavam que isso era uma desconfiança que o legislador, a emenda constitucional, né, criou em face da Justiça Estadual. Por quê? Por que vai tirar da Justiça Estadual e jogar para a Federal? Porque existe uma desconfiança em relação ao estadual? Não é por isso. Não é por isso. O incidente é porque o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais a defender os direitos humanos. E em causas onde houver grave violação de direitos humanos, eu desloco da Justiça Estadual para a Federal para que a resposta a ser dada para a comunidade internacional seja dada pela União. Por quê? Porque a Justiça Federal é uma justiça da União, não é a justiça do Estado. Então, não é Santa Catarina que está dando a resposta para o problema de grave violação de direitos humanos.
É o Estado brasileiro que está dando a resposta. Essa é a motivação. Não tem qualquer desconfiança colocada aqui em relação ao estadual, nada disso. É apenas para que o Estado brasileiro, e não o Estado da Federação, dê a resposta para aquele problema de grave violação de direitos fundamentais. O relator dessas ADIs foi o ministro Dias Toffoli. Ele fez um belíssimo voto e foi acompanhado unanimemente pelos seus colegas no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o incidente ele está plenamente válido. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse acórdão, que é muito bacana. Aqui também, compete à Justiça Federal, súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do 78.2a do CPP, segundo a qual, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração ao qual for combinada a pena mais grande. Aqui vocês fixem Tribunal do Júri. Se o crime doloso contra a vida ele for praticado em conexão com o crime da Justiça Federal, monta-se o Tribunal do Júri Federal, na Justiça Federal. Se o crime doloso contra a vida for sozinho ou em conexão com outros crimes estaduais, competência do Tribunal do Júri na jurisdição estadual. Essa é a regra geral. Escrevam aí. Tá? Súmula 122, situação do Tribunal do Júri. Vocês não vão esquecer mais. E, enfim, para terminar essa aula mesmo, tá? Eu vou lembrá-los aqui dessa situação que é muito importante ser lembrada e fixada, que é o conflito entre o Tribunal do Júri e a Justiça Militar. Questão que vai aparecer todo momento. E a resposta não é difícil de ser dada. Tá? Por quê? Porque a própria Constituição, lá no parágrafo 4º do 125, ela foi clara. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Justiça Militar Estadual julga os militares do estado nos crimes militares. Claro, óbvio. Se o militar praticar um crime comum, ele vai ser julgado pela jurisdição comum. Ele não vai ser julgado pela jurisdição militar. O militar vai ser julgado pela Justiça Militar nos crimes militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, mesmo que ele pratique o crime em serviço, é isso que está dizendo. A competência do Tribunal do Júri. Eu vou repetir. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares nos crimes militares, ressalvada a competência do júri. Embora o homicídio tenha sido praticado por militar em serviço, durante o serviço, fardado, a competência do Tribunal do Júri. Então, é a própria Constituição que está dizendo que o júri é especial em relação à justiça militar. A justiça militar aqui deixa de ser especial em relação ao júri, ao contrário, o júri é que é especial em relação ao militar. É a própria Constituição que está dizendo isso. Isso vai ser reproduzido também no Código Penal Militar, lá no artigo 9º, parágrafo 1º. Olha lá. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militar contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Nas situações dos militares federais, aqui é uma exceção. Se os militares forem federais e estiverem em operações de lei e ordem, artigo 142 da Constituição da República, e matarem um civil, nessas condições, eles serão julgados não pelo Tribunal do Júri, mas pela Justiça Militar da União. Mas por quê? Porque aqui foi um acordo feito no governo Temer. Vocês vão se recordar
que quando o Temer assumiu a presidência da República, depois do impeachment da Dilma, ele fez uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Você se recorda? Você se recorda? Ô, Lindona, tudo bom? Vê assistir a aula de processo penal? Coisa boa. Fica bem aí, viu? Respeita a mamãe. Olha só, vocês vão se recordar, portanto, que o Temer ele mobilizou pelo 142 da Constituição, numa operação de lei e ordem, o Exército Brasileiro para fazer uma intervenção nos Morros Cariocas. Vocês se lembram? Se não se lembram, tudo bem. Mas qual foi o acordo? Os militares federais disseram: nós não somos polícia. E não são mesmo. Só que aí você nos coloca para atuar como polícia no Morro do Rio de Janeiro. Vai dar morte. E nós não queremos ser julgados pelo Tribunal do Júri. Foi esse o acordo. Se vocês estão pedindo que a gente vá para o morro e a gente vai para o morro para matar, depois não mandem a gente para o Tribunal do Júri. E aí foi feito esse acordo, e aí foi criada essa lei, perfeito, né? Que depois isso aqui já foi alterado, essa lei de 2017 aqui, né? E aí foi criada essa lei, né, tirando da competência do Tribunal do Júri, o que é muito duvidoso, né? Se uma lei infraconstitucional pode fazer isso. Afinal de contas, a competência do Tribunal do Júri está definida constitucionalmente, mas retirou do Tribunal do Júri dizendo que não, que é da competência da Justiça Militar da União, o julgamento dos militares federais que estiverem atuando em operações de lei e ordem, intervenções federais a mando do governo federal, ou seja, atuando como policiais, né, como segurança pública estrito sensu. Então, aí não vai para o Tribunal do Júri, vai para a Justiça Militar da União. Tá? E aqui eu tenho dois acórdãos que repetem o que eu acabei de mencionar para vocês. Bom, é isso. Tá? Vou parar aqui de fazer a transmissão. Esse documento já foi enviado para a Juliene, que ainda está aqui na sala. Ela já deve ter mandado para vocês. Então, eu peço que vocês abram esse documento. Ele está com os links. Façam a leitura dos acórdãos. São acórdãos muito bacanas, de fácil entendimento. Tá? São importantes, caem em prova de OAB, caem em prova de magistratura, de Ministério Público. Né? Ó, tá brotando criança aqui agora. Que maravilha, né? Daqui a pouco eu vou cuidar da minha lá também. Tá? Então, leiam, façam. Oh, que graça. É muito bom criança. Né? Criança faz a alegria da gente. Então, cuidem dessa parte, façam essa leitura. E aí, amanhã, em sala de aula, eu termino aqui na parte da noite essa fala a respeito da conexão e da continência que eu não comecei, deixei para amanhã, que é uma parte bastante complexa e que demanda aí um cuidado um pouco maior. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês aqui, principalmente as que ficaram com a filmadora aberta, a Franciele, a Renata, a Valéria, né, a sua filhinha que está aqui nos acompanhando também, assistindo um pouco do processo penal. Nos veremos na próxima oportunidade. Tchau, tchau.